Graça e paz, abençoado com toda sorte de bênção. Irmão, vamos estar meditando nessa noite? Separei um texto aqui para nossa meditação. Na realidade é vários textos, mas com objetivo mais rápido. Alguém já viu falar sobre o confronto dos apóstolos, né? Você lendo a Bíblia rápido, não prestando atenção, você não consegue ver que nosso irmão Paulo recebeu uma mensagem depois da cruz, obra consumada, pecado perdoado, o diabo derrotado, estamos perfeitos, reinando em vida em perfeita vitória. Pedro não, Pedro recebe o apostolado da circuncisão, que era o evangelho baseado na lei para cumprir um propósito para os judeus, porque Cristo foi feito ministro da circuncisão. Romanos capítulo 15, verso 8, não está aqui. Para cumprir um propósito, para que, cumprindo aquele propósito, os gentios glorificassem a Deus pela sua graça ou pela sua misericórdia. Nós vamos estar lendo aqui, então, algum texto mostrando para você que o evangelho antes da cruz era judaísmo. Os discípulos, depois que Jesus ressuscitou e foi assunto ao céu, os discípulos começaram aprendendo de novo a revelação daquilo que tinha acontecido depois da cruz. Porque Cristo, no seu ministério terreno, Jesus de Nazaré, há uma diferença grande entre Jesus de Nazaré e Jesus ressuscitado. Poderemos falar uma outra mensagem. Então, Paulo, ele recebe um apostolado depois da cruz, depois da ressurreição. Paulo não teve encontro com Cristo carnal, é por isso que ele disse que ele não recebeu, o evangelho que ele pregava, ele não recebeu de homem. Pedro já recebeu o homem Jesus de Nazaré, 50% homem e 50% Deus. Mas ele, ou 100% homem e 100% Deus. Então, ele recebeu o evangelho para a carne. Jesus falava em parábola, em enigmas, ele não poderia declarar realmente porque ele estava contido em uma lei. Mas depois da cruz, ele traz à tona tudo aquilo que tinha acontecido no mundo espiritual. Vamos meditar então um pouquinho, para você ver a diferença da visão antes da cruz e depois da cruz. Eu separei aqui, primeiro ponto é Gálatas capítulo 2, versículo 7. Só apenas um versículo para nós entendermos melhor esse contexto. Diz assim: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me foram confiado, como a Pedro o da circuncisão. Então você pode observar que Paulo recebeu um evangelho da incircuncisão. O que é a incircuncisão? O evangelho sem lei, sem encargo, sem imposição, sem acusação. O de Pedro não. Pedro ele tinha uma lei a cumprir, que era a lei de Moisés. Cristo veio cumprindo a lei, mas Pedro não conseguiu entender realmente o propósito. Depois ele entendeu. Jesus disse para Pedro: Pedro, o que eu falo agora vocês não entendem. Depois vocês vão entender. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiaria em toda a verdade. A igreja é espiritual e ela não começou quando Jesus começou o ministério. A igreja só começou depois da cruz. Depois da morte de Jesus, ele aparece para Pedro e diz: Pedro, tu és Pedro e sobre esta pedra a minha igreja está edificada. Edificarei. Se eu falo, compro um terreno e vou dizer assim: aqui eu vou edificar uma casa,
tem alguma coisa construída ali? Então, quando você lê Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, não tem igreja. A igreja primitiva foi o início da igreja baseada em muitas coisas da lei de Moisés. Depois que a igreja começa saindo desses rudimentos. E nós vamos então observar aqui o primeiro texto que eu separei para nós rever alguns confrontos dos apóstolos, que para muitos não tem esse confronto, mas se você analisar direitinho, tem. Tiago, capítulo 2, versículo 24. Diz assim: o que o nosso irmão Tiago tinha em mente, ele sendo um apostolado da circuncisão. Vede então, Tiago 2, 24, vede então que é pelas obras que o homem é justificado, e não somente pela fé. Tiago estava certo em pregar para os judeus. Mas para os gentios, essa mensagem não valia, porque os gentios não tinham lei. Quando Cristo alcança ele mediante o evangelho da graça, da incircuncisão dos incircuncisos, eles foram alcançados pelo evangelho da graça, sem lei, sem dízimo, sem posição, sem sacrifício, sem nada, pela fé somente. Só que Tiago, ele escreveu para as 12 tribos que estavam espalhadas nas outras nações. Você pode olhar Tiago primeiro que você vai ver. Tiago, tal, o irmão do Senhor, as 12 tribos que estão espalhadas. Ele não escreveu para os judeus, ele escreveu para os judeus que estavam longe dali, no meio dos gentios. E agora nós vamos ver a mensagem de Paulo, mesmo texto. Ele está dizendo que o homem não é, ele é justificado pela fé somente. Romanos, capítulo 3. Acompanha conosco aí, Romanos, capítulo 3, versículo 28. Aí eu perguntaria a você, Pedro ou é Tiago que está certo? Os dois estão certos, mas para um povo diferente. Olha o que nosso irmão Paulo diz. O verso 20, vamos começar do 26. Para a demonstração da sua justiça, neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificado daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? Foi excluída porque lei das obras, não mais pela lei da fé. Então Paulo está dizendo, onde está o mérito? Onde está a jactância? Se concluímos que a salvação é pela fé somente. E o 28 diz assim, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. A mensagem de Tiago estava certa para o contexto judaísmo, porque a fé sem obra para os judeus era morta. Porque tinha que ter obra para ser justificada. Raabe fez obra e foi justificada. Só que Paulo está dizendo, se eu sou justificado pelas minhas obras, eu tenho mérito. Mas em Cristo não tem jactância, não tem mérito. Concluímos, pois Paulo diz que o homem é justificado pela fé somente. Não tem que acrescentar nada. É a fé somente. Então, se eu chego em um lugar e diz que concluímos que o homem é justificado pelas obras mediante a fé. Não. Isso foi antes da cruz. Paulo diz, concluímos que o homem é justificado pela fé somente. 1 Pedro 5,8. Vamos meditar. 1 Pedro
5:8. O que o nosso irmão Pedro tinha em mente? Sede sóbrio e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Então, nosso irmão Pedro tinha em mente que o diabo ainda andava em derredor dos irmãos, procurando tragar ele. Agora eu perguntaria para você, se o diabo anda em seu derredor, ou em derredor dos seres humanos, existe quantos diabos no mundo? Quantas pessoas existem no mundo? Já imaginou quantos diabos então tem? Será que é o diabo mesmo ou sede sóbrio, que a nossa carne, que é um diabo, né? Que é ao contrário a Deus, ela não submete a Deus, e Paulo diz que nem pode, porque o que estão na carne não pode agradar a Deus, porque essas obras não agradam a Deus é pela fé. Então nós vamos observar aqui, no mesmo contexto, o que o nosso irmão Paulo falou do diabo. Se você crê que o diabo está ao seu derredor, bramando como leão, você não acredita no sacrifício da cruz. Olha o que Hebreus 2 diz, 2:14. Isso é o confronto, irmão. É uma transição da velha aliança com a nova. Hebreus 2:14. Portanto, visto como os filhos são participantes comum de carne e sangue, também ele, semelhantemente, participou das mesmas coisas, para que, pela morte, derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Então, Paulo, que recebeu a revelação depois da cruz, ele entendeu que o diabo ele foi derrotado na cruz. E o verso 15, e livrasse todos aqueles que com medo da morte estavam por toda vida sujeitos à escravidão. Então, quando Cristo morre na cruz, ele disse, está tudo consumado. O diabo foi aniquilado, o pecado foi tirado, e nós estamos reinando em vida. Então Deus libertou aquele povo e transportou para o reino da sua gloriosa luz. Hoje os irmãos já não vivem mais. Ele vai para a igreja, expulsa o diabo o dia inteiro, o diabo vem hoje, vem amanhã. Isso não é reinar, irmão. A Bíblia diz que o reino de Deus é paz, alegria, gozo no Espírito Santo. Vamos ver então o que o nosso irmão Paulo falou então. Já falei aqui, né? João falou que o diabo anda de redor, agora Paulo está dizendo que o diabo foi aniquilado na cruz. Marcos 16, não, já falei, 1 João, outro texto dos confrontos dos apóstolos. 1 João 5, verso 8. Porque três são os que... 1 João 1, 8. Botei errado aqui. 1, verso 8. Perdão aqui. Se dissemos que não temos pecado, João 1:8, 1 João 1, verso 8. Se dissemos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. O que João tinha em mente quando ele escreve essa carta? Ele escreveu para os gentios ou escreveu para os judeus? Para os judeus. Ele tinha em mente a lei de Moisés. Se dissermos que não temos pecado, o que era pecado para João? Em outros versículos vai estar dizendo, pecado é transgressão da lei. Então João está dizendo, se dissemos que não transgredimos a lei, os 10 mandamentos, e os 603 preceitos, nós somos mentirosos.
Porque até hoje, nenhuma pessoa cumpriu a lei. Mas quando Cristo veio e cumpriu a lei, para João, isso no âmbito espiritual, não tinha acontecido isso, mas depois para frente ele entendeu. Então, se você pegar esse versículo e dizer que eu sou um pecador, você está anulando a graça de Deus. Porque o que é pecado é transgressão da lei. Romanos 10:4 diz: o fim da lei é Cristo. Não é a continuidade da lei, irmão. O fim da lei foi Cristo. Então agora nós vamos ver Paulo. O que Paulo falaria do pecado então? Hebreus, capítulo 9, versículo 26. Vamos ver se Paulo dizia que eles tinham pecado. Hebreus 9, verso 26. De outra forma, necessário lhe foram padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, olha bem, preste atenção, mas agora, na consumação do século, só pegando um gancho aqui nessa palavra, mas agora na consumação do século. A consumação do século, irmão, foi lá ou vai ser no nosso dia? Porque existe hoje uma galera aí pregando que estão chegando no fim do século, né? A pergunta minha é, para os teólogos, a consumação do século vai vir ou já veio? Mas agora, na consumação do século, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado, pelo sacrifício de si mesmo. A palavra aniquilar, ela pode dar vida de novo ou aniquilou? Fulano foi aniquilado. Aí eu boto para você colocar, para você pensar. Ele aniquilou ou vai aniquilar? Aniquilou o pecado. E João está dizendo que se dissemos que não temos pecado, somos mentirosos. Mas Paulo está dizendo que o pecado foi aniquilado. Mais um versículo, mais um capítulo. Hebreus 10, 16. Porque um versículo só acho que é pouco, né? Tem que ter mais versículo. Este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seu entendimento. E acrescenta, e não me lembrarei mais dos seus pecados e das suas iniquidades. O verso 18. O que você vai fazer com o verso 18? Ora, onde há remissão deste, não há mais oferta pelo pecado. Se existe pecado, então, hoje, quem vai fazer oferta por esse pecado de novo? Será que Jesus vai voltar a ser carne e vai morrer na cruz outra vez? Ou com uma oferta só, ele aperfeiçoou para sempre? É para você pensar. Marcos, capítulo 16, 16. Uma passagem bem conhecida, Marcos 16, 16. Que diz assim. Marcos 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. A igreja hoje insiste em querer batizar as pessoas baseado nesse contexto. Esse contexto não é para a igreja, era para os judeus. A Bíblia diz que Jesus diz, olha, vocês não entram em cidade samaritana e nem vai para os gentios.
só vão em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa era a ordem para os 12 apóstolos. Então aqui está dizendo, quem crê e for batizado será salvo. Mas que batismo é esse? Era o batismo de João ou era um batismo dele na cruz? Porque a gente pega esse batismo e pensa que é mergulhar nas águas. Mas será que qual é esse batismo então? Nós vamos ver então qual era esse batismo. Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2, 3 e 4. Romanos, o que Paulo tinha em mente sobre o batismo? Romanos 6, 3. Olha o que está escrito aí. Ou porventura ignorais que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? É na sua morte ou é para batizar nas águas? Paulo está dizendo que todos que foram batizados na sua morte. Assim que como Moisés, todos foram batizados em Moisés. Olhe bem, quando passaram pelo mar vermelho, assim também, irmão, todos, quando Cristo morreu, foi um batismo só. E a igreja insiste em batizar a pessoa na água. O verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andamos nós também em novidade de vida. Nós já nascemos batizados, para endoidar mais aqueles que não acreditam. Quando nós nascemos, já nascemos batizados por Cristo, porque é um batismo só. Foi na cruz. Hebreus, capítulo 6, Paulo está mandando deixar de batizar. O que é isso, Simão? É Hebreus 6. Olha o que está escrito aí. Vê se Paulo está mandando batizar alguém. Hebreus 6, verso 1. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. Paulo agora está escrevendo para os hebreus, que eram os judeus, dizendo, olha, deixa os primeiros rudimentos. Ensino sobre batismo de João, imposição de mão. Olha o que está escrito, rudimento é coisa antiga, coisas passadas, primeiras coisas. O verso 2, o que era rudimento, que era para deixar? Ensino sobre batismo, imposição de mão, e sobre ressurreição de mortos e juízo eterno. A igreja só tem que batizar para você ressuscitar. E cuidado com a morte. Olha o inferno. Paulo está dizendo, deixa essas doutrinas de lado. Isso aí não vale mais nada. Nós já estamos perfeitos em Cristo. Para que eu vou falar de inferno? Que a palavra inferno é sepultura. Acha a palavra inferno lá no Antigo Testamento? Jó queria ir para lá. Sepultura é lugar de morto. Não é inferno eternamente que passaram para você e para mim. Para terminarmos, irmão, nós vamos estar lendo 1 João 2,15. Para a gente terminarmos. 1 João, carta de João, capítulo 2, versículo 15. Essa passagem é bem interessante. Diz assim, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmão, o que é do mundo? O mercado é de cristão? Tem algum mercado cristão? Você só compra no mercado cristão?
açougue é do mundo ou é de Deus? O ônibus que você embarca nele é do mundo ou é de Deus? A praia é do mundo ou é de Deus? O nosso irmão João tinha em mente, o que ele tinha em mente no Ameis o Mundo? Porque João tinha em mente a lei de Moisés, porque era contrário, então ele tinha aquela religiosidade. Mas é isso mesmo que João viu, ou ele queria dizer uma outra coisa, ou ele não tinha um entendimento? Ou ele fazia separação entre o justo e o injusto, porque ele pensava que a lei fazia essa separação? Mas depois da cruz, irmão, se tornamos um só em Cristo. Então nós vamos ver se nosso irmão Paulo tinha essa visão. Qual era a visão de Paulo de mundo? Precisamos aprender, né? É o que nós vamos fazer agora, nesses últimos versículos. 1 Coríntios 3, verso 22. Mesma passagem. Diz assim: seja Paulo, ou Apolo, ou Cefa, seja o mundo, o que seja o mundo? Ou a vida ou a morte, seja as coisas presentes, ou as vindouras, tudo é vosso. Então, o que Paulo está dizendo? Seja eu, seja Paulo, seja fulano, seja as coisas do mundo, seja o presente, seja a vida, seja a morte, tudo é de vocês. Está nas tuas mãos. Deus deu o poder para vocês dominar tudo. Domine sobre a terra, domine sobre o mundo. O cristão, ele parece que ele tem medo do mundo. A Bíblia diz que a luz tem que brilhar onde? No mundo, nas trevas. E aonde está as trevas, irmão? As trevas, irmão, ela não existe. As trevas é falta de luz ou de conhecimento. A religião passou para nós que nós temos que fugir do mundo. Mas se o mundo é nosso, tudo que Paulo falou que é tudo nosso. Você que tem que levar luz para esse mundo. Tudo é bom, tudo é puro para aqueles que são puros. Tudo é impuro para aqueles que são impuros. O problema não está lá. O problema está na maneira que você olha as coisas. Então olhe para Cristo, olhe para a sua palavra. Reina com Ele em vida. Não espera você morrer para você ir para reinar, não. A Bíblia diz que o reino de Deus já é realidade. É chegado entre vós o reino de Deus. E Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida. É paz, alegria no Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor Jesus abunde sobre a sua vida e sobre as nossas vidas. E a nossa oração é que Deus ilumine os vossos corações e que vocês possam ver o Evangelho realmente como é, não como passaram para vocês. Fique na paz, uma boa noite, nos ajuda no nosso canal, escreve lá, não custa nada, dá um like, escreve lá, para que nós possamos crescer a cada dia esse canal e fazer divulgar essa mensagem libertadora. Amém.